Olá, boa noite. 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Veja alguns dos assuntos que a gente traz para você nesta quinta-feira. Cerca de 15 mil pessoas acompanham o tradicional desfile da Independência na capital. Apesar do abandono, a região da Esplanada Ferroviária está ganhando investidores. Homem que transportava quase 1 tonelada de maconha morre após confronto com a polícia. Alimentos podem ajudar a controlar estresse e ansiedade, mas também prejudicar o nosso cérebro. A gente começa esta edição mostrando como foi em Campo Grande o desfile para comemorar os 201 anos da independência do Brasil neste 7 de setembro. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam. Pontualmente às 8 horas da manhã, o governador Eduardo Riedel, acompanhado pelo chefe do Comando Militar do Oeste, general Luiz Fernando Baganha, passaram em revista a tropa na 14 de julho. A 13 de maio e as arquibancadas ficaram lotadas para o desfile. Em frente ao palanque, a estudante da Escola Municipal José Rodrigues Benfica, Emanuele Ortega, foi escolhida para acender a pira com a chama simbólica da pátria. Às 9 horas da manhã, os primeiros a desfilar foram os alunos da Organização Civil Cidade dos Meninos, que oferece cursos profissionalizantes a 350 jovens entre 14 e 18 anos. Mesmo chegando cedo, Dona Branca, de 80 anos, não encontrou lugar na arquibancada, o que não foi nenhum problema para ela. 7 de setembro é uma data muito festiva. O brasileiro tem que ter consciência disso. No desfile, pessoas que há anos acompanham e outras que vieram pela primeira vez. No colo, o pequeno Lucas Ravi, de 3 meses. A gente que é patriota, a gente tem que vir comparecer e fazer o melhor aqui, né, para nossa cidade. As aeronaves militares foram uma sensação à parte para as crianças. O José Luiz, de 1 ano, ficou encantado. Ensinar eles, né, a história do Brasil, né? É sempre importante as crianças participar. Luciene Coelho trouxe banco, água e tereré. Vim trazer os filhos para desfrutar, né, do que o nosso Brasil oferece aí, para eles conhecerem um pouco da nossa cultura. O desfile contou com 1.000 estudantes da rede pública. Gael chegou às 5 da manhã com a família para pegar um bom lugar. Enquanto esperava as Forças Armadas, preferiu outra diversão. O início oficial do desfile militar de 7 de setembro aconteceu com o pedido de autorização por parte do general de brigada Márcio Abreu, chefe do Estado-Maior, ao governador Eduardo Riedel. Em seguida, vieram os alunos da Escola Militar, as tropas do Exército e da Aeronáutica. Este ano, desfilaram mais de 4 mil pessoas. Foi muito legal. O que você viu de mais legal? O que você mais gostou? Eu gostei de tudo. As viaturas do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica fecharam o desfile de 7 de setembro. 201 anos da independência do nosso Brasil, né? Um Brasil pujante, um Brasil unido, um Brasil bacana e celebrando essa data festiva. Celebrar essa que é a data da nação brasileira. Estou muito feliz, né? Um desfile bonito, tranquilo, calmo, como deve ser. Carro derruba tapume de obra e cai em Ribanceira, na capital. Agora são 6h31. A gente volta em instantes com os detalhes deste acidente. O trabalho faz o Brasil acontecer. Não importa se é no campo, na indústria ou na construção, sem ele não existiria a nossa nação. O trabalho conserta, produz, planta, constrói, encontra solução. E nós, sul-mato-grossenses, não temos medo nenhum de trabalhar. Soldamac, ao lado de quem trabalha e constrói o futuro do Brasil.
Aniversário Rede Econômica. Paleta bovina quilo com músculo 20,99. Colchão mole bovino quilo com capa 27,89. Capa de filé bovina quilo a vácuo 23,90. Salsicha hot dog congelada Belo quilo 6,59. Vem que a festa é sua. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494. O melhor e mais barato rodízio da cidade é na Churrascaria Capital. Há mais de 20 anos seguindo a tradição, servindo um verdadeiro e suculento churrasco. Rodízio de terça a domingo e self-service de terça a sábado. Servimos marmitex com churrasco. Venha nos visitar e saborear o melhor churrasco da capital. Avenida Salgado Filho 2305, 3045-0487. Churrascaria Capital, o melhor rodízio da cidade é aqui. Detona preços do Valdir. Aqui os preços altos são demolidos. Corta Curupixá UV 80 centímetros, abre lá, 10 vezes de R$ 34,99 no cartão. Piso tipo A, vários modelos Formigrês, a partir de 10 vezes de R$ 1,99 o metro quadrado no cartão. Porcelanato polido, vários modelos Delta, a partir de 10 vezes de R$ 5,99 o metro quadrado no cartão. Porta quadrada 80 centímetros Unixol, Ramasol, 10 vezes de R$ 64,99 no cartão. Valdir Home Center, vendas 4063-8001. O valor da cesta básica caiu pelo segundo mês consecutivo na capital. E a carne bovina foi um dos itens que contribuíram para esta queda. A cesta básica em Campo Grande registrou queda de preço pelo segundo mês consecutivo. A carne bovina apresentou o menor preço em 2 anos, queda de 4,13%, estabilizando-se em R$ 36,16 por quilo. A gente tem observado uma boa disponibilidade dos animais para abate. Então, antes a gente sofria com a falta de animais para o abate e isso justificou também o preço alto. A cesta básica, que tem um custo médio de R$ 691,70 para uma única pessoa e R$ 2.075 para uma família de 4 pessoas, também acompanhou essa tendência, caindo 0,95%. Somente com esse salário de R$ 6.300, que seria confortável administrar uma cesta familiar que no mês de agosto ficou em R$ 2.075. A jornada de trabalho necessária para conseguir comprar uma cesta básica é de 115 horas e 17 minutos, ou seja, o comprometimento do salário mínimo chega a quase 57%. Apesar de ainda estar tudo muito caro, essas pequenas reduções já refletem no bolso do consumidor. Mesmo os itens que tiveram uma variação positiva, como a manteiga e o café em pó, e mesmo o óleo de soja, foram variações bem discretas. Mesmo com o certo abandono e a ação de vândalos, a região da Esplanada Ferroviária em Campo Grande está ganhando investidores. Um prédio particular está sendo revitalizado e já dá novos ares ao local. A região era abandonada, mas houve obras que trouxeram revitalização para a parte pública. Mas a presença de usuários de drogas se tornou um obstáculo e afastou o público. O comércio fechou, houve abandono de dezenas de pontos. Agora, esse cenário começa a mudar. Alguns empresários já estão pensando lá no futuro e estão investindo na revitalização da área. E nós vimos uma oportunidade de resgatar não só o imóvel, mas resgatar o comércio para essa área. Ou seja, um empresário resolveu ser uma espécie de pioneiro e investiu nesta esquina, onde há 7 salas comerciais quase prontas. No projeto original, algumas paredes com traços amarelos foram derrubadas e outras em vermelho foram construídas. Tudo porque aqui funcionava uma boate. Antes, o telhado era de cimento, mas ele se deteriorou muito após 100 anos. O prédio é de 1924. Então, foi necessário mudar um pouco a fachada na parte de cima, mas no geral,
foi mantida a parte histórica. O ponto não é tombado, mas fica no entorno. Então foi necessário solicitar autorização na Planurb e também no IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico, que delimitou as ações. Eu busquei trazer para essa obra alguns traços da arquitetura clássica que existia na esquina. Então a gente trouxe para as demais fachadas esses detalhes que enobrece a obra. Eu tenho certeza que não só o meu cliente, mas toda a população vai ficar muito feliz de ver resgatado um pouquinho da nossa história através dessa obra. Com os operários, estão diminuindo os usuários de drogas no entorno, mas há cobrança de ação efetiva do poder público. Desde o início, antes mesmo de começar a obra, quando a gente começou a fazer a avaliação, já vieram roubar os primeiros materiais que a gente deixou na sala. Então, isso daí é uma coisa grave da região, onde o setor público tem que investir, onde nós sabemos, mas que a gente pode buscar melhorar. Como? Investindo na iluminação. A reforma a gente teve o cuidado de colocar muita iluminação em todo o prédio, iluminando para a calçada, melhorando a visibilidade de todo mundo. Assim, aos poucos, o Centro Histórico de Campo Grande vai ganhando vida novamente, numa ação que é multiplicadora. Está incentivando os vizinhos a querer reformar, resgatar esses prédios deles que estão abandonados. Então, todo mundo está com um pouco mais de ânimo para poder investir nos imóveis. Um homem que transportava drogas num veículo roubado morreu após confronto com a polícia militar no sul do estado. Veja no Giro de Notícias. Um homem atirou contra uma viatura do TOR, tático ostensivo rodoviário, durante abordagem na região de Amambai. Os policiais revidaram, ele perdeu o controle da direção e o carro capotou. No veículo que havia sido roubado no Paraná, foi encontrada quase 1 tonelada de maconha e 2 quilos de skunk, além de um revólver calibre 32 com 4 munições deflagradas e 2 intactas. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital. Uma carreta pegou fogo e ficou totalmente destruída ao se envolver num acidente com outros 2 bitrens na BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, no fim da tarde dessa quarta-feira. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. A carreta era conduzida por um homem de 51 anos que saiu de Sonora transportando 45 toneladas de açúcar e iria para Carapó. Ninguém ficou ferido. No fim da noite, na rotatória da BR-163, na saída para São Paulo, um motociclista bateu a bis numa carreta e, por sorte, o veículo não passou em cima dele. O homem, de aproximadamente 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Já na madrugada de hoje, por volta das 13h30, um carro em alta velocidade derrubou o tapume de uma obra na rua Dona Sabina, nos fundos da rua 7 de Setembro, e caiu numa ribanceira de cerca de 7 metros na Avenida Ricardo Brandão. Alimentação saudável e equilibrada contribui para a saúde mental. 6h40 agora, já a gente fala sobre este assunto. Tem, na Elétrica Polo tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e preço bom, pagamento parcelado e promoção. Tem, na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí, chega de andar, você encontra aqui. Tem, na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Com a coletividade o Brasil só tem a ganhar.
E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br. Sofás você vai encontrar aqui a partir de R$ 899 e só quem fabrica consegue o melhor preço para você. Não perde essa, hein? Não perde esse liquida. Sofá retrátil reclinável 2 metros, 10 vezes de R$ 99,90 sem juros no cartão. Sofá com 3 retráteis, 2 metros e 25, 10 vezes de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá com molas ensacadas, 1,80 m, 10 vezes de R$ 219,90 sem juros no cartão. O maior liquida é aqui. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Aniversário Rede Econômica. Paleta bovina quilo com músculo 20,99. Coxão mole bovino quilo com capa 27,89. Capa de filé bovina quilo a vácuo 23,90. Salsicha hot dog congelada Belo quilo 6,59. Vem que a festa é sua. Ela se maquiou só pra esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho, mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. Pensou em pintura? Pensou Atacadão das Tintas. A maior referência no segmento, sempre com o melhor preço e a variedade do maior estoque do Mato Grosso do Sul. Aqui tem a qualidade da BRD Distribuidora. São 7 lojas com aquele atendimento de primeira. E para facilitar sua vida, os nossos consultores estão preparados para te ajudar através do WhatsApp. Tudo o que você precisa com a excelência que você confia. Vai pintar ou reformar? Chama no Zap que o Atacadão resolve. A campanha Setembro Roxo chegou para conscientizar sobre o diagnóstico precoce da fibrose cística, uma doença genética que pode matar se não for tratada corretamente. Marbella é venezuelana, está no Brasil há 5 anos. A pequena Vitória Valentina tem 3 anos e meio e nasceu na cidade de Dourados. Na primeira semana de vida, Vitória perdeu 2 quilos. Eu percebi que ela emagreceu, fazia muito cocô, nunca ficava cheia e olha que ela mamava bastante. E ela ficava amarela com sal aqui, porque falam um beijo salgado, né? Porque ela expulsa tudo, sal, ela não absorvia nada. Depois de 2 testes do pezinho alterados, no terceiro veio a confirmação. Vitória tem fibrose cística. É uma doença genética rara que afeta os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Causa acúmulo de secreções e impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino, impedindo assim a absorção dos nutrientes. Todo dia tenho que fazer lavado nasal e inalação, por causa de que ela não consegue expulsar o catarro direito e se o catarro fica no pulmão, aí fica com aquela bactéria, antibiótico. Tem que tomar a dose dupla. Isso também influi. Os sintomas da fibrose cística são suor salgado, desidratação, pneumonia por repetição, desnutrição, obstrução do intestino ao nascer e as sequelas, dificuldades no crescimento, perda óssea, dependência de oxigênio, transplante de pulmão, podendo levar à morte. Infelizmente, é uma doença que, se não tratada, ela não perdoa. Ela tem mortalidade desde o período neonatal até a vida adulta, se a gente não fizer o que é correto. O nosso objetivo é realmente tratar o mais precoce possível, atuar nessa família e que os pacientes consigam e possam fazer o tratamento que eles merecem. A doença é detectada no teste do pezinho, fundamental para o diagnóstico precoce e início imediato do tratamento. Deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. É fundamental que os pais se atentem, os profissionais de saúde atentem para fazer o teste antes de 1 mês de vida e conferir o resultado. Depois deste período, o diagnóstico pode ser feito pelo teste do suor. Existem pacientes que não realizaram o teste do pezinho, que já estão na fase adulta ou crianças maiores que não realizaram o IRT no tempo correto, em que existem muitas pneumonias de repetição, problemas respiratórios, gastrointestinais e que tem
tem a suspeita de ter a fibrose cística, né? Então, nesses casos, geralmente o médico ele orienta a realizar o teste do suor para descartar a doença ou para continuar a investigação. Foi o que aconteceu com a pequena Ágata de Três Lagoas. Ela nasceu com um probleminha que ela não respirava. Aí ela precisou ficar internada. Ela ficou 20 dias na UTI, a gente fez o exame do pezinho lá mesmo. E lá a gente que fez o exame descobriu que ela tinha fibrose. Aí ligaram daqui de Campo Grande falando que a gente tinha que tirar a contraprova. Aí a gente veio, fez o exame e realmente deu o teste do suor, né, que a gente fez. E deu que ela tinha fibrose cística. Hoje, com 5 meses, faz o tratamento de forma correta e está forte e saudável. Chegou aqui, ela estava meio que desnutrida, né, que eles falam. Aí depois das enzimas que ela começou a tomar, ela evoluiu muito. Demais. Setembro é o mês de conscientização da fibrose cística. E o Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnóstico da APAE Campo Grande tem um único ambulatório especializado na doença em Mato Grosso do Sul. O IPED realiza pelo SUS mais de 3.000 testes do pezinho de todo o estado. A APAE Campo Grande atende atualmente 50 pacientes, sendo 34 pediátricos e 16 adultos. Depois do diagnóstico, o acompanhamento é contínuo, feito por uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, nutricionistas, para abordar esse paciente. A gente sabe que receber o diagnóstico de uma doença que até hoje é sem cura, é uma coisa não muito agradável, mas a gente está aqui para abraçar a causa, para, junto com esses pais, enfrentar essa patologia. O tratamento consiste em ingestão de enzimas digestivas antes de cada refeição, suporte nutricional, medicamentos broncodilatadores, antibióticos, anti-inflamatórios, fisioterapia respiratória, atividade física, acompanhamento multidisciplinar frequente. A boa notícia é que há um mês a Anvisa aprovou uma medicação de alto custo para o tratamento dos pacientes com fibrose cística. A gente tem algumas medicações sendo pesquisadas no mundo e essa medicação é inovadora. Para a gente ter com muita esperança, a gente tem visto resultados já no mundo e alguns pacientes do Brasil que começaram a usar a medicação que tem a vida próxima do normal. E você sabia que o inimigo da saúde mental pode estar no prato? Alguns alimentos ajudam a controlar o estresse e a ansiedade, assim como outros têm o poder de prejudicar o nosso cérebro. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre este assunto. A maioria da população já sabe o que deve e o que não deve comer com tanta frequência. Uma coisa básica de a gente fazer é evitar o consumo de ultraprocessados, que é o que o nosso guia alimentar para a população brasileira ele estabelece. Evitar ao máximo o consumo desses produtos e retornar uma base cultural da nossa alimentação, que é o arroz, o feijão, a fruta, tomar água, né, em vez de tomar os refrigerantes e os refrescos. Mas você sabe por que é tão difícil para algumas pessoas evitar os alimentos ultraprocessados? Esse padrão, muitas vezes, é um padrão de quem vai buscar esse prazer imediato na comida. Essa fuga da dor, desses sentimentos que a gente não está sabendo lidar, de fazer regulação emocional, de fugir da estresse. Sabe aquela coisa de quando eu tive um dia ruim, eu vou pedir um delivery para aliviar um pouquinho? Isso está totalmente relacionado a um padrão de alimentação que pode desbalancear a nossa saúde mental como um todo. A nutricionista Fabiane Neiva faz pós-graduação em comportamento alimentar. O nosso cérebro ele faz parte do nosso corpo, ele é um órgão do sistema nervoso central. Então, o que a gente come e faz bem para o nosso corpo, automaticamente faz bem também para a nossa cabeça. A gente tem um padrão de alimentação que a gente recomenda, que é baseado em produtos minimamente processados e in natura, que são os alimentos tal qual a gente encontra na natureza. Esses são os melhores alimentos para a nossa saúde e para compor mais o nosso prato. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. E mais da metade da população está com excesso de peso. Para fazer escolhas mais saudáveis, a gente precisa estar bem aqui. E para estar bem aqui, a gente precisa se alimentar melhor. Mas nem sempre somente esta consciência é suficiente para virar a chave e ter mais qualidade de vida.
Eu digo que a psicoterapia com o psicólogo, muitas vezes também o trabalho junto com o psiquiatra é fundamental para a gente conseguir um aconselhamento nutricional eficiente, né? Não é só você sair com o plano alimentar de um consultório de nutricionista, é você conseguir ter os recursos e a força para fazer aquilo. Então eu diria que a ajuda do psicólogo, na verdade ajuda não, o trabalho conjunto dessa equipe, do psicólogo e do nutricionista é fundamental para mudanças de hábitos na alimentação. O psicólogo pode ajudar muito no processo de emagrecimento e na mudança de hábitos alimentares. Está mais do que provado pela neurociência de que o sono, a atividade física e a nossa alimentação têm impacto direto na nossa saúde emocional. Nós temos áreas no cérebro que trabalham ali no controle do impulso, da ansiedade, foco, concentração, que são totalmente impactadas por esses nossos hábitos. Então, quando a gente constrói hábitos bons, com certeza nós vamos ter ganhos em relação à nossa saúde. Não tem segredo, né? Nós ficamos por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Um bom restinho de feriado para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Até lá. Tchau, tchau.